grande questão é que no DRA não existe essa incompatibilidade. A pessoa pode executar os dois comportamentos, tá? Ela pode ter dois tipos de resposta aqui. Mas eu vou utilizar o comportamento que ele é alternativo e vou extinguir o outro. Aqui necessariamente eu vou trabalhar com reforçamento e extinção. Reforçamento e extinção. Esse sim é aquele que a gente utiliza, por exemplo, faz parte dentro do procedimento de treino de comunicação funcional. Eu vou reforçar quando a criança pede de uma forma adequada o que eu quero modelar e a outra eu vou extinguir. Então se ela pede lá estribuchando no chão, gritando e tal, não sei o que, eu ignoro. Agora se ela utiliza de algum outro recurso, verbaliza, cartão, libras e tal, aí eu cedo aquilo que ela quer, tá? Este é o DRA. E esse exemplo que eu dei agora é um exemplo de DRA também. Procedimento que envolve a extinção do comportamento problema combinada com o reforçamento de um comportamento que é topograficamente, ou seja, a forma dele, diferente. Não necessariamente incompatível deste comportamento problema. Vocês têm que pensar o seguinte, esta é a grande diferença entre o DRI e o DRA. No DRI, ele necessariamente tem que ser incompatível um com o outro. No DRA não. No DRA ele não é incompatível, ele pode até acontecer simultaneamente com outro comportamento. Eu posso sentar e permanecer, eu posso levantar e sentar ao mesmo tempo? Não. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, tá? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Eu posso apontar e pedir ao mesmo tempo? Ótimo. Então, aqui esta é a grande diferença de um e de outro, tá? Aqui não necessariamente ele é incompatível dentro do DRA. Só que este procedimento, além de ter essa questão da incompatibilidade, de não necessariamente ser incompatível, o que ocorre aqui? É um procedimento combinado de reforçamento e extinção. Então eu vou reforçar uma resposta e a outra eu vou extinguir, tá? Reforço uma resposta e a outra eu vou extinguir. Então é este procedimento que eu utilizo. Considera o caso de Caio, um menino de 4 anos com grave atraso no desenvolvimento. Durante as sessões de treinamento, Caio costumava ser agressivo e tentava bater, ou arranhar ou chutar o terapeuta. Para amenizar esse comportamento foi implementado um DRA. Durante as sessões de treinamento, reforçar a obediência com a realização de diversas tarefas requisitadas e ignorar o comportamento agressivo. Note que isso era um DRA, em que, ao invés de ser um DRI, que era de resposta incompatível, Caio era fisicamente capaz de ser complacente e ainda mostrar agressão. Ou seja, comportamento obediente, né, que a gente queria trabalhar, ele poderia ainda ser, ele poderia executar atividade e também ser agressivo. O DRA, mesmo assim, foi efetivo em diminuir o comportamento agressivo de Caio, bem como para aumentar a sua obediência. Então, aqui o que eu quero que vocês não esqueçam é que é um procedimento em conjunto de reforçamento e extinção. Então, reforço uma resposta e a outra eu ignoro. Não vou reforçar, tá? E não necessariamente essa resposta é uma resposta incompatível. Olha, por exemplo, quando eu vou treinar uma criança que só usa o apontamento e eu quero que ela comece a falar dá. Aí eu uso. Não, aí eu vou usando para ela dá. Ela começa a falar dá e aí eu vou tirando o apontamento. É só que ela responde dá, não é isso? Isso. E aí você combinou com o esvanecimento da dica, da ajuda do apontar, beleza. Só que no momento em que você já quer modelar essa resposta, você não considera mais o apontar. Se ela apontou sozinha ou apontou e verbalizou, você ignora, você não dá nada para ela. Só quando ela respondeu dá. Só quando ela respondeu dá. Que aí sim você está fazendo o reforçamento alternativo. Este procedimento é o procedimento que vocês utilizam direto, tá? Para modelar a resposta. Porque começa, desde lá, não é só fono, né? Não. O pai utiliza quando o bebê começa a balbuciar, aí fala pai, falou papai, não sei o quê. Aí já começa a dar atenção só quando fala papai, falou papai. O cara produz diversos sons. Aí fala falou pai e tal, não sei o quê. E aí começa a modelar essa resposta e as outras não. E aí
até mesmo para o aperfeiçoamento da resposta, isso também ocorre, tá? Quando não adianta agora falar ba, agora eu tenho que falar papai para eu atender. Então fala papai agora eu atendo. Então aqui, só a única coisa que eu não quero que vocês esqueçam dentro deste daqui, percebam que esse não tem tempo, nem o outro. Eu não vou medir. O outro que eu falo é o DRI. Não tem essa medida de tempo. Tanto tempo ele não apresentou o comportamento. Aqui não, aqui a gente está medindo as respostas. Apresentou a resposta X, reforço. Apresentou a resposta Y, reforço. Então, é isso que acontece. A gente faz, mas não sabe o nome, né? Sim. Mas é exclusivamente, é esse procedimento mesmo. É esse procedimento que você executa. Da criança apontar sem olhar e ela só vamos oferecer quando ela olhar. Isso, e eu tenho certeza que você orientou muito o pai dessa forma. Ó, se ele fala desse jeito, você não cede pra ele, você só vai dar quando ele pedir dessa forma. Então, aí quando a gente orienta e fala assim, ó, não entrega a água pra ele se ele pedir dessa forma, só se ele falar a gente está orientando esse procedimento. Ou seja, extinguir qualquer forma dele pedir água e reforçar ele dizer somente dizer acabar reforçando, tá? Tudo bem aqui, reforçamento diferencial? São esses 4 que a gente tem. Resposta zero ou de outros comportamentos, baixas taxas, comportamento incompatível e comportamento alternativo. São esses que a gente mais utiliza dentro do manejo de comportamento. Hoje, teoricamente, vocês teriam condições de já pensar num problema que vocês estão vivenciando e já utilizar uma dessas ferramentas para tentar se adequar. Ou de reforçamento, ou de desvanecimento, momento e tal. Mas já tem condição de estabelecer isso. Fulano lá está fazendo tal coisa, fulano lá anda muito pela sala. Então, vê lá o que é, qual a estratégia melhor, se vai fazer reforçamento diferencial, qual reforçamento diferencial se adequa melhor à estratégia que você vai utilizar. Então, teoricamente, aqui você já tem condição de utilizar isso.